aquela emoção que você segurou, engoliu, adiou, ela não foi embora. Ela apenas mudou de endereço. Ela virou tensão no ombro, ansiedade sem nome, cansaço que o sono não resolve. Eu sei disso porque eu passei anos morando dentro de emoções que só queriam passar por mim. A minha história, ela começa com uma menininha aprendendo sobre o luto nos seus primeiros meses de vida. E essa menininha cresceu com muito medo do que sentia. Até descobrir uma distinção que mudou tudo. E é ela que eu vou te entregar hoje. Eu sou a Mila Dalben, eu sou terapeuta, escritora e alguém que aprendeu, primeiro na pele, depois no estudo, que consciência não é transformação. Aqui eu junto o que a ciência sabe sobre o corpo e as emoções com o que a vida me ensinou sobre recomeçar. Sem pressa, sem fórmula, do jeito que a vida real acontece. Antes de começar, me conta como você está se sentindo hoje. Eu não quero nenhuma resposta automática. Eu te convido a respirar profundamente e se responder como você está verdadeiramente se sentindo hoje. Se você não precisasse mentir para ninguém, qual seria a verdadeira resposta? Ótimo. Agora que você está presente de verdade, a gente pode começar essa conversa. No episódio de hoje, a conversa é sobre a diferença entre o que passa e o que fica. Se você é daquelas pessoas que segura, engole, adia as suas emoções, esse episódio é uma conversa com você. Eu quero começar contando para vocês que talvez esse seja o episódio que eu tô mais animada para gravar. Porque as emoções, elas fazem parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. E a minha primeira emoção que eu me recordo ou tenho memória, ela não é positiva. A primeira emoção que eu acredito que eu vivenciei foi o luto, foi a perda, a tristeza. A minha mãe biológica, ela faleceu quando eu era apenas um bebê. E só quem perdeu a mãe, tão jovem, consegue compreender um vazio que a gente cresce sentindo a vida inteira. Eu já trabalhei isso, né? E não é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu só quero contar esse ponto da minha vida para vocês entenderem de onde veio esse meu fascínio por compreender e por estudar as emoções. Como eu disse, eu perdi a minha mãe biológica, eu era um bebê. Graças a Deus, o meu pai casou com outra pessoa e me deu mais uma mãe. E ainda bem mesmo que isso aconteceu, porque quando eu tinha 12 anos, eu perdi também o meu pai. Então pensa, ali naquela fase da adolescência, começo da adolescência, que já é por si só um turbilhão de emoções e sentimentos, eu tinha que lidar com o luto tão presente, tão vivo, tão como se fosse um outro ser dentro de casa, que eu tive que achar uma forma de extravasar, eu tive que aprender uma forma de lidar com aquela emoção, com tudo aquilo que eu sentia naquela fase. E aí, eu quero compartilhar com vocês algo que eu desenvolvi, que eu comecei a fazer naquela época e que eu cheguei a indicar para diversas clientes minhas de terapia. A minha intuição, a minha guiança espiritual, ela foi tão interessante que eu lembro que em determinado momento onde meu peito parecia que explodir, porque eu não aguentava mais segurar a dor, a raiva, a tristeza e tudo que eu sentia em relação ao luto que eu estava vivendo da perda do meu pai, eu lembro que em determinado momento eu coloquei um fone de ouvido daqueles que nem a gente usa hoje em dia, desse formato aqui, que bloqueia todo o som ao nosso redor. Eu lembro de usar um fone de ouvido como esses,
colocar música muito alta. Na época eu gostava de ouvir músicas bem pesadas, rock, metal, enfim. Então eu colocava a música extremamente alta nos meus ouvidos. Aquilo fazia quase como se bloqueasse os meus pensamentos. O barulho era tão alto que eu conseguia me colocar em um estado de transe. Eu abria o computador, ligava o computador e eu digitava sem parar. Eu nem sabia o que é que estava saindo ali. Eu só lembro da sensação de colocar o fone de ouvido muito alto e escrever. Algumas vezes eu tinha coragem de ler. Outras vezes eu nem me atrevia. Agora olha só o que aconteceu. Em algum desses momentos eu fui pega por alguma pessoa maior que eu, né, um adulto, e onde eu escrevia todas essas emoções e tudo que eu pensava, sentia, e eu fui punida. E aquilo me bloqueou a escrita por muitos anos, porque também ensinou para aquela garotinha que as nossas emoções não eram um lugar seguro, né? Então aquilo desenvolveu em mim um medo de permitir que as minhas emoções fluíssem de uma forma saudável. Então eu fiz o que toda criança faria para sobreviver. Eu aprendi a ter medo de tudo aquilo que eu sentia. Eu achava que o problema era eu, que o erro era eu de sentir todas aquelas coisas feias. Para mim, sentir se tornou perigoso. Sentir para mim se tornou abrir uma porta sem saber se eu conseguiria fechar. A tristeza passou a parecer um lugar de onde ninguém volta. A raiva parecia a prova de que eu era ingrata. A saudade, então, parecia não ter nem direito para existir. Então eu segurava, eu engolia, eu adiava as emoções. Deixando a criança de lado e indo um pouquinho mais para frente, quando eu estava na faculdade de veterinária, eu fui convidada a estudar medicina tradicional chinesa por um professor queridíssimo. O nome dele é Daniel, e ele é um dos melhores veterinários acupunturistas que eu conheço. E graças ao convite do Daniel para assistir a uma aula de medicina tradicional chinesa, eu digo que foi um grande presente do universo. E acredito que o meu interesse pelas emoções, o meu interesse que virou estudo, que virou trabalho, que virou inclusive esse podcast, ele começou quando eu comecei a estudar a medicina tradicional chinesa. Sabe como a medicina chinesa chama as emoções? Fatores patogênicos endógenos. Ou seja, para uma tradição de milhares de anos, as emoções, quando elas não fluem, literalmente, se tornam um fator de adoecimento que nasce dentro da gente. Não é fraqueza, não é drama, é fisiologia. E elas vão além. Cada emoção tem um órgão onde ela mora e um jeito de se expressar no corpo. Vou contar para vocês como é que funciona. A raiva, por exemplo, é uma emoção que afeta o fígado. E ela se expressa na tensão na mandíbula, dor de cabeça, um calor que sobe. A tristeza e o luto, elas afetam o pulmão. Por isso que o peito fecha, a respiração encurta, os ombros caem para dentro. O medo, ele já afeta os rins. Se expressa na lombar, no esgotamento profundo, aquela sensação de não ter chão. O excesso de preocupação, o excesso de pensamento vai afetar o baço, que vai afetar diretamente a sua digestão, e o estômago trava. Até o excesso de alegria pode ser um problema. A euforia, a agitação, elas afetam o coração. Elas provocam insônia, coração acelerado, aquela sensação de não desligar nunca.
E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu só consegui pensar naquela menininha que segurava tudo. E onde é que tudo aquilo tinha morado todos esses anos? E aí, pessoal, assim como eu perguntei para mim mesma, eu vou perguntar para vocês. Deixa aqui nos comentários aonde é que você mais sente as suas emoções atacarem. Que parte do seu corpo é mais frequentemente afetada pelas suas emoções? Comenta aí nos comentários que eu quero saber. Bom, nessa época, os meus professores também indicaram um livro que eu recomendo ele até hoje, que chama O Livro das Emoções, da Bel Cesar. Ela é uma psicóloga que trabalha com o budismo e foi juntando essas tradições, a medicina chinesa, o olhar budista e depois tudo que a neurociência confirma, que uma verdade foi ficando impossível de ignorar. Nós não somos as nossas emoções. Essa é uma sabedoria que atravessa as tradições do Oriente, do taoísmo, que é a raiz da medicina chinesa, ao budismo. As emoções apenas passam por nós. Elas são como nuvens atravessando o céu. E você, meu bem, você não é nuvem. Você é o céu todinho, entendeu? Foi dessa época também que nasceu uma frase que eu falo demais durante os meus workshops. You heal what you feel. Você cura aquilo que você sente. Porque as emoções que a gente não se tornam conscientes delas, elas acabam nos engolindo ou nos adoecendo. Mas todo início de cura, toda melhora de quem nós somos, ela começa num gesto simples, que é nomear as emoções que nós estamos sentindo. Não é resolver, não é analisar, não é justificar, é nomear. Porque quando você dá nome para uma emoção, é quase como dizer para ela: eu tô vendo que você tá aí, eu sei que você existe. E esse é o começo de tudo. Emoção sem nome age no escuro. Emoção nomeada, ela vira informação. E aí, aqui volta aquilo que eu te falei lá na abertura, que ninguém me contou, que eu levei anos para descobrir. Uma emoção adiada, ela não vai embora, ela muda de endereço. O endereço novo é sempre dentro da gente. Vira uma vida inteira funcionando no modo tá tudo bem, enquanto por dentro alguma coisa pede bem baixinho para ser sentida. Aí eu vou te fazer outra pergunta. Aonde é que mora no seu corpo aquilo que você não deixou sentir? Comenta nos comentários para mim, por favor. Porque assim, essas emoções, elas moram em algum lugar. Sempre mora em algum lugar. E a medicina chinesa já sabe disso há milhares de anos. E agora você também já sabe. Aqui entra a distinção que mudou a minha vida. Presta atenção, porque ela é simples de falar e profunda de viver. Emoção é uma resposta automática do corpo. Sentimento é a consciência de uma emoção que ficou. A emoção, ela chega como uma onda. Ela sobe, atinge um pico e desce. Se a gente permitir, ela atravessa. Ela passa pela gente e vai embora. Porque ela foi feita para isso. Emoção é passagem, não é moradia. Sentimento é outra coisa. É uma emoção prolongada, é uma emoção revisada, alimentada, é uma emoção que a gente não deixou passar e que virou estado. É assim que a tristeza de um dia vira o tom de uma vida inteira. É assim que o medo de um movimento vira o filtro pelo qual você enxerga tudo. Eu passei anos morando dentro de emoções que só queriam passar por mim. Agora, o que mudou para mim
não foi eu ter superado alguma coisa. Você sabe que aqui a gente não trabalha com essa ideia de superação mágica. O que mudou foi eu aprender 3 movimentos e eu vou entregar esses 3 movimentos para você agora. Lembrando que são movimentos que funcionaram para mim. O movimento 1 é deixar passar. Olha só, deixar passar não é ignorar. Não é respirar fundo e fingir que não doeu. É o contrário disso. É sentir de verdade, com o corpo presente, sem correr para consertar. É deixar a onda ser onda, sabendo que ela desce. É lembrar que você é o céu, não a nuvem. E aqui eu preciso dizer uma coisa importante. O corpo só consegue deixar a onda passar se ele se sente seguro. Por isso que regulação às vezes vem antes, porque um sistema nervoso em alerta não deixa nada passar. Ele segura tudo, porque segurar é o jeito que o corpo tem de se proteger. E aqui eu quero te contar também que é o lugar onde moram as catarses. Catarses são grandes ondas, são pequenos tsunamis que acontecem dentro da gente. E aí eu quero contar uma outra coisa. Eu era uma mulher muito chorona, uma menina muito chorona, até o dia que meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, eu não consegui mais chorar. Eu passei quase que 5 anos da minha vida sem derrubar uma lágrima. Não caía, não escorria. Eu até me perguntava, gente, onde foi parar todo aquele chororô, aqueles berreiros que eu fazia desapareceram? Como é que é? Eu chorei tanto que secou a fonte? Não. Quando meu filho nasceu, eu me pus num lugar de ser muito forte, de ser a que protege, de que resolve, de que sabe, de que tem tudo no controle. E eu passei a ignorar quase que por completo as minhas emoções. Eu já sou capricorniana, que dizem que capricorniano tem um coração meio meio endurecido. Não é verdade, mas a gente tem uma capacidade muito grande de trancar o nosso coração e jogar a chave fora. E com o nascimento do meu filho eu fiz isso. Até que aconteceu uma situação na minha vida que estava muito insustentável. Eu estava vivendo um caos que era algo extremamente difícil e dolorido para mim. Aquilo que eu estava vivenciando. E aí chegou um momento em que não tinha mais escapatória. Eu lembro que eu estava cuidando do cachorro de um amigo meu e eu fui para casa desse meu amigo para cuidar do cachorro e eu tinha 2 caixas de Lego do meu filho. E meu filho espalhou os Legos e eu pisei em um desses Legos. E a dor que eu senti no meu pé fez com que eu começasse a chorar. Gente, mas vocês não têm noção do que aquele comecinho de choro não fez sair de dentro de mim. Eu comecei a chorar, mas tão sem limites, tão sem limites. Eu lembro que escorria as lágrimas, escorria o muco do nariz, eu escorria líquido pela minha boca, a lágrima misturava com tudo. Gente, eu acho que todo o choro que eu guardei por todos aqueles anos saiu ali naquele dia. E foi muito lindo, que meu filho se assustou quando viu que eu comecei a chorar. E eu só avisei pra ele, falei, tá tudo bem, não é sobre você, a mamãe tá um pouco triste no momento. Ele continuou brincando de Lego do meu lado e eu chorei por quase 20 minutos. Tem noção do que é isso? Naquele momento, estava acontecendo algo muito além do que eu imaginava. Além de que eu estava vivendo uma catarse de muitos anos sem chorar, uma limpeza de toda a dor, de tudo que eu estava vivenciando naquele momento, eu ensinei para o meu filho que tá tudo bem ficar triste e chorar. Até que em algum momento a onda, o pequeno tsunami passou, eu limpei meu rosto, fui no banheiro, lavei minha cara e eu estava renovada. E dali para frente, aquela situação que eu estava vivenciando,
ela deixou de ser ignorada por mim. Eu enxerguei o tanto que ela estava afetando o meu corpo, o tanto que ela afetava a minha vida, sem que eu nem percebesse. E aqui eu vou trazer a gente para o segundo movimento, que é saber a hora certa de agir. Algumas coisas a gente só vai sentir e vai tentar não reagir. A gente só senta com presença com essas emoções, deixa elas passarem, porque elas vão embora. Algumas coisas precisam de ação. Então, mais uma vez, nem tudo é só para ser sentido. Algumas emoções são mensageiras, elas vão mostrar pra gente algo que precisa mudar. Uma raiva que volta sempre no mesmo lugar. Ela tá te contando uma coisa. E aqui eu vou contar outra história que aconteceu depois da minha catarse com choro. Essa mesma história que eu estava vivendo, ela me visitou de novo. Eu estava participando de um treinamento de cacau, para ser guardiã da medicina do cacau. Em algum momento, a gente começou a exercitar alguns sons, né? A gente estava usando nosso tambor e aquele movimento, né? Eu já tinha tomado a medicina do cacau e estava ali, né, com o meu tambor. Acho que aquilo me colocou num transe que daqui a pouco comecei a usar o meu tambor com tanta raiva, mas com tanta raiva, e aquela raiva foi subindo e foi se mostrando para mim de que ela estava ali. E eu já não consegui, e assim, ela se mostrou de uma forma que não havia mais como eu ignorar que ela existia ali dentro de mim. E o que aconteceu? Ela foi tudo que eu precisava para entender que eu tinha chegado no meu limite e que eu precisava fazer algo para mudar aquela condição que eu estava vivendo. Então, essa raiva que eu senti, ela me foi, na verdade, um presente. Ela me foi um sinal, ela me guiou para que eu mudasse a minha vida. A tristeza também, gente. Uma tristeza que mora numa relação específica, ela também está te mostrando alguma coisa. Sabe aquela falta de brilho, falta de vitalidade quando você está do lado de uma pessoa? Às vezes isso também é um sinal para você. Não basta a gente deixar passar. Tem horas que eu preciso escutar o que a emoção veio dizer e fazer alguma coisa com isso. Sentir, sem nunca agir, vira estagnação disfarçada de profundidade. Tem gente que é viciado em só sentir a emoção e usar as próprias emoções como uma forma de justificar quem elas são. Mas lembra, você não é a nuvem, você é o céu. A nuvem vai passar por você e ela vai embora. Dia seguinte, o sol volta a brilhar, o céu vai estar azul de novo. É o movimento da vida. Nós somos um com o universo. É uma coisa só, gente. O que acontece dentro, o que acontece fora, acontece dentro. O que acontece dentro, acontece fora. Movimento 3, gente. Respeitar os lutos. E esse eu acho que é o movimento mais difícil de todos. Porque tem dor que não é para ser resolvida rápido. Tem luto que precisa do próprio tempo. E apressar esse tempo não é força, é abandono. Eu conheço pessoas próximas da minha vida que sofrem muitas consequências na vida delas porque elas não respeitaram a passagem do luto. Algumas pessoas passam pelo luto em X tempo e outras pessoas levam muito mais tempo para viver aquele luto. Agora, quando você não respeita ele, ele não vai embora. E aí ele fica escondidinho ali nas mínimas coisas, atrás dos mínimos poeirinhos. Sabe assim, uma poeirinha que tá embaixo do tapete? Mas, eventualmente, você vai mexer aquele tapete e aquilo ali vai te pegar na esquina. E aí é mais dolorido. É mais dolorido porque você acumulou energia. E ele com certeza já afetou as suas relações, ele já afetou o seu corpo, ele já afetou a sua vida. A menininha da minha história, lá atrás,
ela não precisava de ninguém dizendo vai passar. Ela só precisava de alguém que sentasse do lado dela enquanto não passava. E eu vou falar mais para vocês. Eu tive pessoas na minha vida que só se fizeram presente enquanto eu passava pelo luto. E eu sou muito grata a elas. E elas sabem exatamente quem são. Minha gratidão. Hoje, eu inclusive aprendi a fazer isso por mim mesma. E a gente pode aprender. Só que às vezes, né, Deus manda uns anjos da guarda também para cuidar da gente. Antes de encerrar, eu quero deixar uma prática, né, uma pequena prática para vocês, do tamanho da vida real. E aí, antes de eu falar um pouquinho mais sobre essa prática, eu só quero lembrar para vocês que é apenas um convite. Quem quiser que faça, quem não quiser, tá tudo bem. Mas lembra que eu falei you heal what you feel? Então é esse exatamente o que a gente vai praticar. Na próxima vez que uma emoção subir, qualquer uma, eu peço que você tente fazer isso pelo menos uma vez. Primeiro de tudo é nomear. Falar baixinho para você mesma. Isso é tristeza. Isso é raiva. Isso é medo. Nomear já tira a emoção do modo automático. É o primeiro estágio de você mudar um padrão. A segunda coisa que você vai fazer é localizar ela no seu corpo. Aonde você sente ela? Tá na garganta? Tá no peito? Tá no estômago? Tá na lombar? Só nota. Você não precisa mudar nada, mas o corpo sempre sabe o endereço. E aí você vai dar alguns segundos para essa emoção. 30 segundos, 1 minuto. Você vai ficar ali, sem julgamento, sem se perguntar o porquê eu sou assim ou porquê eu tô sentindo isso. Só sente. Só observa. Você vai ver ela se mover. A onda sobe, a onda chega num platô e ela desce. E você vai continuar inteira, dos dois lados dela. Tanto na hora que ela chega, quanto na hora que ela vai embora. Depois vocês me contam. Volta aqui nesse vídeo, salva esse vídeo, pega esse vídeo aqui agora e manda direto no seu WhatsApp. Compartilha ele com você mesmo no seu WhatsApp. Porque você vai lembrar disso e você vai voltar aqui para me dizer o quanto que, às vezes, só dar um nome ali para aquela emoção e ver onde que ela tá no seu corpo, a diferença que não faz na sua vida. O quanto que isso não vai te tirar da reatividade. Principalmente os ciúmes, tá? Garotas do meu Brasil. O ciúmes é uma emoção que, se você aprende a nomear ele, vai evitar 1432 problemas de relacionamento. Porque se você vê uma coisa diferente, um olhar diferente, se você pesca alguma coisa ali um pouco diferente, não tô dizendo quando tem algo realmente acontecendo e que precise que você seja uma surtada, mas quando às vezes é só um ciúmes, nossa, que vem mais da nossa insegurança do que de um lugar onde a louca surtada merece aparecer. E aí, enfim, voltando a falar dos ciúmes. Às vezes você pega ali alguma coisa que tá mal resolvida, e se você respira fundo e fala assim, ok, eu tô sentindo ciúmes. E você percebe onde é que você tá sentindo ciúmes. Ah, é tipo uma ansiedade que me dá, ou é tipo, para minha respiração, ou não sei onde é que vai dar no seu corpo, porque cada pessoa é de um jeito. Mas quando você fala, eu tô sentindo ciúmes e eu tô sentindo isso no cotovelo, e você sente aquilo por um segundo, só de você fazer isso, você já não tá berrando, você já não fechou a cara, você já não olhou pro lado, você já não começou uma briga entre linhas, ou às vezes até deixou de falar alguma palavra, alguma frase que desencadearia um problema muito maior.
mais uma vez voltando a dizer, às vezes a gente tem motivo, mas se não é o caso, às vezes está vindo da nossa insegurança, é uma forma de você impedir muitos problemas na sua vida. Não só com ciúme, gente, isso funciona para todas as emoções. Ai, eu me senti deixada de lado pela minha amiga. Ai, me deu tristeza. Ai, eu sinto isso na minha barriga. Ai, a pessoa foi injusta e eu fiquei com raiva. E eu senti isso porque me deu dor de estômago. Só de você falar isso, de você ficar ali naqueles segundos com aquela emoção, e a gente fala no inglês acknowledging it, né? Tipo assim, tornando claro, consciente de que aquilo tá ali, reconhecendo que aquela emoção tá ali, vai fazer uma diferença muito grande. Vocês podem ter certeza. E aí eu espero que esse episódio tenha tocado algumas coisas aí dentro de você. Eu escrevi um pouquinho também sobre esse assunto na minha newsletter. O link tá aqui embaixo. E o link e o nome do livro, as informações do livro, também vão estar escritas na descrição desse vídeo. Eu vou pedir que vocês compartilhem esse episódio, porque se você chegou até aqui, significa que ele tem coisas valiosas para você. Então compartilha ele com pelo menos uma amiga, porque com certeza aprender a lidar com as emoções ajuda a vida de qualquer ser humano. E talvez a pessoa que você mandar, ela esteja precisando exatamente ouvir essas palavras. Ela talvez precise entender que o medo é passageiro, que as emoções são passageiras. E eu vou pedir também que vocês me deixem nos comentários qual é a emoção que vocês têm maior dificuldade de processar no dia a dia. Ou qual é a emoção que mais te visita inesperadamente, tá? Antes de ir, eu vou deixar vocês com uma frase que eu levei anos para conseguir dizer. Nenhuma emoção sua é grande demais para o seu corpo. Você pode ser ao mesmo tempo a onda e a praia. Tá bom, gente? Nos encontramos no próximo episódio. Com carinho, Mila.